tudo bem? Hoje nós vamos para a aula 2. Na aula passada, nós vimos como foi o início da República Velha no Brasil. Então, da República da Espada, a política do café com leite, a representação dos coronéis nesse período. Hoje, nós vamos falar especificamente da questão de industrialização e urbanização nesse período, ok? Deixa eu mudar de slide. No século XIX, no início da República Velha, o café ainda representava lucratividade para o país. Por meio dele, que muitos estados eles começaram a se industrializar. Então, houve capital para favorecer a industrialização de ferrovias, portos, estradas, que facilitassem o escoamento do café aos portos para que eles pudessem ser exportados. Vou mudar aqui. Com isso, também ocorreu o crescimento demográfico e necessidade de se produzir em grande escala para atender essa demanda. O que nós vamos analisar hoje é a questão, será que esses centros, será que essas cidades, esses estados estavam preparados para receber uma grande quantidade de habitantes? Nesse slide, nós vamos falar um pouquinho sobre a imigração no Brasil. A imigração começa a ocorrer de fato a partir da abolição da escravidão. Os cafeicultores começaram a facilitar a imigração no Brasil para trabalhar nesses cafezais. Na verdade, o que vai ocorrer? Os escravos funcionavam para esse trabalho porque eles também eram considerados como mercadorias, como produtos. Esses grandes cafeicultores, eles não aceitavam a condição de pagar um salário para um ex-escravo, já que, na lógica, ele tinha sido comprado, era uma mercadoria dele. Com o fim da escravidão, os imigrantes viam como uma grande oportunidade vir para o Brasil trabalhar na cafeicultura. Com esse processo de urbanização e industrialização, os imigrantes eles começam a se deslocar dos campos, dos cafezais, para os grandes centros urbanos em busca, mais uma vez, de melhores condições de trabalho. A imagem ela reflete a chegada dos imigrantes no Brasil, tá bom? Próximo slide. Nesse período, ocorreram revoltas urbanas, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, que eram grandes centros urbanos. Por quê? Porque ocorreu um crescimento desordenado da população. Rio de Janeiro, São Paulo, eles não estavam preparados para atender uma grande demanda da sociedade. Não ocorreu um planejamento prévio de saneamento básico. E muitas dessas moradias, elas eram inadequadas e com precárias condições de higiene. Favoreceu a proliferação de epidemias, como a varíola e a febre amarela. Muitos desses imigrantes, deslumbrados com a visão dos centros urbanos, eles deixam o campo, os cafezais, para ir para a cidade para trabalhar na construção civil, comércio, na prestação de serviço. Então, na verdade, os centros eles vão se tornar grandes atrativos econômicos. Essa imagem mostra São Paulo e a representação dos cortiços. São Paulo, nesse momento de industrialização, de início de industrialização, ele foi dividido. A parte alta ficava para os nobres viverem, e a parte baixa, o subúrbio, que estariam próximas a essas indústrias, ficavam para os ou eram imigrantes ou eram ex-escravos que trabalhavam na mão de obra ali dessas indústrias. E o que representa muito esse momento são os cortiços, que são essas moradias, as moradias grandes, mas que geralmente em cada cômodo vivia uma família. Então era uma casa grande dividida em cômodos. Esses cômodos abrigavam famílias de operários, que estavam ali iniciando no processo de industrialização. No Rio de Janeiro não foi diferente. Também foi necessário uma reforma urbana a fim de atender toda essa demanda social. O governo também promoveu a campanha de higienização do Rio de Janeiro, a reurbanização e a demolição de grandes construções no centro. Nessas construções viviam também pessoas em cortiços, acabaram se aglomerando nos subúrbios. Rodrigues Alves, a fim de conter a proliferação dessas epidemias, junto com Oswaldo Cruz,
criou a vacina contra a febre amarela e a varíola. A população não reagiu bem a essas medidas, com relação à vacina, principalmente por falta de esclarecimento por parte do governo. Essa revolta foi sufocada pelo governo e deixou um saldo de aproximadamente 30 mortos e mais de 1.000 presos. Próximo slide. Revolta da Chibata. Essa revolta foi promovida por marinheiros contra os castigos físicos que sofriam, as chibatadas. Essa revolta foi liderada pelo marinheiro João Cândido, filho de um ex-escravo. Muitos desses marinheiros eram ex-escravos, descendentes de africanos, e o saldo foi de marinheiros presos e muitos expulsos da corporação. Próximo slide. Esse movimento, ele propunha uma reforma agrária, trabalhista e basicamente de inserção do negro numa sociedade republicana democrática. Por quê? Após a abolição, a República no Brasil ainda mantinha um regime excludente. Vamos para o próximo slide. Revoltas trabalhistas e a formação de sindicatos. Nesse momento, devido às péssimas condições de trabalho mantidos nas fábricas, jornadas de trabalho de 14 a 16 horas, sem férias remuneradas. Ela era apoiada por muitos imigrantes, como os italianos, os espanhóis e os portugueses. Tinham conhecimento de ideais socialistas, comunistas e anarquistas, de sindicatos que pudessem desestruturar o capitalismo implantado já no país. Agora, eu vou passar para vocês algumas imagens do antes e depois desses grandes centros urbanos que teve início o processo industrial no Brasil, tá bom? Então, o que mudou? Analisando fotografias de São Paulo. Então, essa tem a fotografia de São Paulo, e aí tem o antes e depois, né? E essas imagens, elas mostram o que mudou com o processo de urbanização e industrialização no país, tá bom? Então, tem essa, São Paulo, essa também, né? A mesma avenida, e aí mostra, né, a diferença. Hoje ela é totalmente urbanizada, né? Muitos comércios. Vou passar para vocês agora uma atividade. Ela é do livro didático, né? Esse que vocês têm em casa mesmo. E aí é a página 39, as questões 1 e 4, tá bom? Por hoje é só e até a próxima.